Prezados irmãos, muito boa noite. Hoje agradeço o convite e vamos falar sobre a importância da evangelização. E antes de nós falarmos de evangelização, nós temos que entender o que é educar. Na verdade, educação, o que é educação? É toda a influência exercida de um indivíduo sobre o outro no sentido de despertar um processo de evolução. E essa influência leva o indivíduo a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Então, trata-se de um processo sem qualquer forma de coação, pois o educador apela para a vontade do educando e conquista-lhe a adesão voluntária para uma ação de aperfeiçoamento. Então, a educação vai promover esse estímulo à vontade da criatura para que ela queira se modificar, se aperfeiçoar, aprender, enfim, se melhorar, né? Então, educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Do ponto de vista espírita, nós podemos dizer que educação indiscutivelmente é a tarefa mais delicada e mais sagrada do mundo, porque é uma obra que exige prudência, discernimento e uma paciência inesgotável. Na educação da criança e do jovem, os pais devem despertar neles os bons sentimentos, objetivando a formação do caráter, acompanhando o seu crescimento moral e intelectual. Se tomarmos como ponto de partida para a educação do homem aquela célebre frase pronunciada pelo Espírito Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo, nós já teremos esboçado um pano de fundo de uma filosofia educacional, que é tão urgente no atual estágio de transição da humanidade. Então é preciso eliminar pela educação o abismo entre o coração e o intelecto, porque apenas pela interação do sentimento e da inteligência o homem pode alçar o voo da evolução, tanto individualmente como no plano das reformas sociais, quer dizer, a sua vida na sociedade, né? E é justamente com o espiritismo que o ser tem essa possibilidade, a possibilidade de adquirir a inteligência lúcida e o amor fraterno, conjugados para subjugar os instintos bestiais, as imperfeições que ainda carregamos e elevar o homem acima de si próprio, acima das suas próprias dificuldades. E a doutrina espírita oferece todo um conjunto de recursos para isso, porque, através dos seus princípios, nos esclarece, nos orienta qual é a melhor forma de nos conduzirmos, né, com amor e com sabedoria, de conduzirmos a nossa vida com amor e com sabedoria. Então, antes de falarmos também desses recursos que a doutrina espírita pode nos oferecer, nós vamos falar de um elemento muito importante a ser considerado, que é o papel da família. Essa é a grande tarefa da educação, aquela que tem por base a família, né? Apesar de nós nos constituirmos numa única só família, perante Deus, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas é na família que surgem as oportunidades, a possibilidade de execução dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Então, arraigada em vidas passadas, todos aqueles que compõem a família vai sendo formada por agentes diversos, unindo afetos, desafetos, amigos e inimigos,
para os ajustes necessários e indispensáveis. Então, assumir compromissos neste campo constitui um grande engrandecimento para o espírito, sem que a mulher e o homem compreendam o caráter divino que exerce, muitas vezes. Então, infelizmente, o nosso planeta, nós ainda somos muito imperfeitos e ainda apresenta nosso planeta apresenta uma enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses atributos. Os pais do mundo precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assiste. Então, é natural que todos nós nos interessemos pelas coisas do mundo, porque nós estamos vivendo uma vida material. Nós temos necessidades materiais de nos alimentar, de sobreviver, né? É a vida material. Todavia, é imprescindível nos lembrarmos, né, ou não nos esquecer que o lar ainda é a escola viva da alma. Então, ali devem ser atendidos os desígnios divinos no tocante às responsabilidades mais importantes que lhe foram conferidas. Quer dizer, que foram conferidas aos pais, às pessoas encarregadas da educação daqueles seres que vêm sob a sua guarda. Os filhos são obras preciosas que o Senhor confia nas mãos dos pais e solicita uma colaboração, uma cooperação amorosa e eficiente. E então receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. É uma honra Deus nos conceder isso, porque nós estamos tendo a capacidade de expor as nossas possibilidades de ser auxiliares do Senhor nessa tarefa de melhoria do mundo, né? Por isso, criar os filhos, aperfeiçoá-los, não é serviço tão fácil. A gente diz que a criança não vem com um manual de instruções. Eles são uma surpresa para a nossa vida, então nós devemos estar muito atentos para como eles são, o que eles necessitam e qual a melhor forma de agir para oferecer uma educação positiva, uma educação eficiente e adequada, podemos dizer. Então, pais imaturos do ponto de vista espiritual, muitas vezes se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave, no setor educativo. E ao invés de guiarem os seus filhos com segurança, embaraçam-lhes a vida. Ora, tratando as crianças como se fossem adultos, ou tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Então, a gente às vezes fala isso, né? A gente fala assim, menino, você já é grande demais para precisar disso, para querer isso? Você tá grande demais. E às vezes os filhos adultos assim, não, você não tem idade para essas coisas, né? Então, nós temos que ter uma coerência, um equilíbrio, né? E então a gente pergunta, qual o melhor método de educar, né? Nós dizemos anteriormente que não há uma fórmula, né? Mas a linguagem, nós diríamos que a linguagem mais propícia a ser tocada com a criança é a linguagem do amor. E amar, muitas vezes, significa dizer não, né? Às vezes nós temos que dizer não para os nossos filhos. Às vezes nós temos obrigação de impedir que eles façam alguma coisa, porque mais imaturos que nós, porque espíritos mais jovens, menos experientes, nesta encarnação pelo menos, eles contam com a nossa colaboração, com a nossa orientação, com o nosso conselho, né? A criança amada, ela compreende esse amor, né? Então, ela ama antes de compreender que é nesse amor que nós devemos fincar as estacas da racionalidade que vai se desenvolver depois. Então, quando a criança é amada, quando a criança e o jovem sente essa vibração de amor dos pais, mesmo que os pais errem, eles sentem que aquele ato foi feito com amor.
e foi feito com a intenção de auxiliar e muitas vezes dentro daquela capacitação que o pai e a mãe possuem. Então, a primeira proposta é que essa educação seja um ato de amor, né? E que tenha em vistas despertar o espírito. Despertar o espírito que é reconhecer que aquele filho é um espírito imortal, que não vive só o momento aqui da Terra e, portanto, ele tem necessidade de orientações relativas à vida espiritual, para que ele tome consciência de que, sendo espírito, a vida continua. Não é só o que vivemos aqui na Terra. E aí é que entra o que falamos no início, a importância da educação espiritual, a evangelização, a moralização do espírito, o oferecimento de conceitos que vão fundo no coração da criança e do jovem para que ele desperte para essa realidade, porque somos em essência espíritos, né? Então é importante que a criança tenha consciência que ele é um ser não só social, mas é um ser espiritual. E essa influência não pode ser só passageira, mas definitiva na feitura da vida humana. Tudo isso vai permitir que ele, esse espírito, saiba agir na vida material, tendo a visão de espírito que é, né? E isso é decisivo para o futuro da criança e marcante na construção dos seus sentimentos e ideias, né? Certa feita, um pai chegou para um professor e disse: "Ah, esse curso é muito longo. Não teria jeito de apressar para o meu filho acabar bem depressa um curso de 2 anos, onde ele vai ter que aprender todo, era um aprendizado de uma língua, né, de um idioma." E aí ele falou assim, não teria jeito de apressar isso, fazer bem rapidinho? Aí o professor então falou assim: "Senhor, quando você planta cana, quanto tempo ela demora para nascer?" "Ah, rapidamente, em 6 meses já tá." "E quando você planta um carvalho?" "Ah, uma árvore de carvalho leva 100 anos para atingir a maturidade, né, o seu esplendor." E fala: "Pois é, você quer que o seu filho receba uma educação de cana, como uma cana, ou quer que ele receba uma educação de um carvalho, forte como o carvalho?" E o pai se calou. Então, educação é isso. É um trabalho lento, é um trabalho de futuro, é um trabalho que exige paciência, é um trabalho que exige de nós, pais, de todos os pais, ou de quem educa, de professores, muita perseverança, muita paciência e dedicação, uma dedicação, carinho e, em outras palavras, muito amor. Muito amor. Quanto ao trabalho da evangelização, que nós queremos que vocês reconheçam esse trabalho aqui. Nós precisamos contar com a família para encaminhar essas almas. A casa aqui está oferecendo os recursos, mas precisamos dos jovens aqui, precisamos das crianças aqui, precisamos que a família se disponha a trazer esses jovens, a trazer essas crianças, a incentivá-los a vir. Por quê? A base está lá na família. Quando vemos a família que se interessa pela educação do filho, a família que se interessa em oferecer o melhor para o filho, ela vem. O mundo, gente, já oferece tantos estímulos para uma vida materialista. Então, nós não podemos perder a oportunidade de oferecer as luzes do Espírito a essas almas que estão colocadas sob a nossa guarda. É verdade que nós não mudamos ninguém. Ninguém muda o outro, né? Cada um constrói a sua própria mudança, a sua própria educação, a sua formação. Os pais não vão mudar os filhos, mas eles vão sinalizar. Eles vão sinalizar o caminho
a que o filho possa seguir. Amanhã, livres da nossa influência, independentes, cada um vai seguir o caminho que deseja. Isso é evidente. Mas enquanto dependentes de nós, é obrigação precípua de nós, pais, encaminhá-los corretamente. É responsabilidade. E encaminhá-los para as coisas do espírito, porque o mundo já oferece muita coisa para a vida material. Não precisa de mais estímulos, não. Já estamos aí com muita influência para uma vida material, para as coisas do mundo. Precisamos estar atentos. Às vezes as pessoas falam, os espíritos são rigorosos quanto a isso. São porque o mundo já oferece muita coisa. Então as ofertas para o mundo espiritual, elas precisam ser ressaltadas, valorizadas, para que elas penetrem a mente, o coração dessas crianças e destes jovens. Nós damos até um exemplo assim. O seu filho está doente e tem que tomar um remédio amargo. E evangelização é esse remédio, vamos dizer, né? Então, ele não quer tomar o remédio, porém, você obriga a tomar. Porque ele tem que melhorar daquela doença, ele pode ficar pior, pode morrer e ter outros prejuízos. Pois bem, evangelização é esse remédio. E não é nada amargo. Ao contrário, né? Jesus afirmou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque quando nós compreendemos a beleza dessa doutrina, a beleza de ser bom, a beleza dos valores que nos engrandece para a eternidade, não é para viver só agora, para a vida eterna, é um remédio adocicado. É beber mel, podemos dizer, né? Então, se nós, pais, se vocês, pais, se nós soubéssemos as alegrias que teremos ao encaminharmos nossos filhos pelo caminho do bem, da dignidade, da fé, nós não hesitaríamos, porque será a felicidade permanente deles, né? Então, é de grande seriedade essa tarefa. Nós temos um fato interessante que foi contado por uma amiga nossa. Ela tinha um filho que, quando ficou jovem, se afastou da evangelização, não quis mais. Ela sempre o levava quando ele era criança. E depois ficou jovem, eles vão para outros interesses e tudo mais. E, infelizmente, ele faleceu com 20 e poucos anos, né? E passaram um tempo, ela orava muito por ele, se preocupava com a situação espiritual do filho, né? Um dia ele deu uma comunicação. E sabe o que ele disse? Ele falou, mamãe, a senhora não acredita o que me ajudou. Eu me lembrava das aulas e da prece que a dona Carme, minha professora de evangelização na Nova Era, me ensinava. E foi o que mais me ajudou, porque eu repetia a oração e sentia o auxílio vir. O que me ajudou foi isso. Vocês vejam, ele estava afastado dos trabalhos de espírita, estava com a vida de jovem. No entanto, chegando ao mundo espiritual, ele narra isso para a mãe, posteriormente. Ele narra que o que o ajudava era a lembrança das aulas de evangelização. Bem, finalmente, o ato de educar é um ato que requer não uma enciclopédia, gente, nós não precisamos ser doutores, saber muito, mas uma grande maturidade psíquica. Quer dizer, não é um estado de perfeição, mas um esforço permanente de aperfeiçoamento. Não um gostar à toa de criança, mas um amor profundo aos nossos filhos, à humanidade. Educar é a inquebrantável vontade de crescer sempre e saber que essa caminhada nunca termina, porque até atingirmos a perfeição, temos muito ainda a caminhar. Temos muito ainda a fazer, né? Então, nós poderíamos dizer agora quais são as bases para uma boa educação, né? O que nós poderíamos adotar como auxílio a esse trabalho tão importante que falamos aqui. O mais importante em matéria de educação é preparar os nossos filhos para que se tornem livres, pessoas que saibam o que querem. Livres, mas responsáveis.
eu quero isso e o que isso me trará. Então, cientes e conscientes da importância do respeito. Respeito a si mesmo, né? Respeito a si, porque o respeito a si leva a pessoa a não tomar atitudes inadequadas, que prejudiquem seu corpo, sua vida, seu trabalho, etc. Respeito ao próximo. O outro é como eu, é igual. Acabar com os preconceitos, a diversidade é muito grande no nosso mundo. Então, reconhecer o outro como irmão, respeito ao próximo. Então, obtendo a adesão espontânea dessas virtudes. Uma coisa importante no fator educação é o treinamento para a liberdade. Nós temos que educar os nossos filhos para que sejam livres. Essa liberdade, independência, autonomia, está ligada intrinsecamente na nossa capacidade de disciplinar. Isto é, estabelecer horários para deitar, para levantar, horário de refeições, horário para estudo, recreação, horário de banho, etc. Todas essas orientações e determinações devem ser passadas com seriedade, com diálogo, esclarecendo sobre a importância da disciplina. Porque uma pessoa disciplinada, ela aprenderá para a eternidade. Ela terá ligação com essa virtude diante dos seus deveres. E é lógico que não existe nenhum método rígido de educação, mas existe alguns que são mais apropriados. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu eduquei meus filhos do mesmo jeito, todos eles. Um aprendeu e o outro parece que não aprendeu o que eu queria passar, né? Porque cada criatura é diferente, nós somos diferentes. E cada um exige uma forma específica de educar, né? Então, nós falamos que filho não vem com manual de instruções, com botão liga-desliga, né? E quando a gente está cansado, né? Não podemos desligar, como dizem alguns, né? Mas é preciso conhecer através da vivência, do contato, do diálogo, de uma boa conversa, as condições daquele espírito que chega até nós com uma bagagem. E essa bagagem pode ser boa, nos ajudando, sendo importante na vida dele e nossa, mas pode ser também uma bagagem negativa, que necessita de reparos, que necessita de cuidados, de atenção. Então, é importante que a família estimule aquela criatura a desenvolver as suas aptidões, modificando seus hábitos infelizes que muitas vezes estão fixados na personalidade. E aí é o desafio da educação, né? Como nós vamos educar os nossos filhos diante da atual conjuntura da sociedade, diante desta pandemia que estamos vivendo. Aqui no mundo, assim, o mais esperto às vezes vence, o mais desonesto é que vence, é que sai mais bem diante das situações. Se nós ensinamos os nossos filhos o respeito, as boas maneiras, muitas vezes aquela forma de educado ele vai ficar sem comer nenhum brigadeiro na hora daquela festinha que todo mundo avança e pega, né? Então, parece que ninguém respeita ninguém numa festa, né? Mas para os espíritas, o compromisso aumenta. Porque conhecendo os princípios espíritas, o trabalho educativo ganha uma dimensão muito mais profunda e as possibilidades de acerto se multiplicam. E os pais devem aproveitar os recursos. Então, como espíritas, nós não podemos ignorar que somos espíritos e os nossos filhos também. E que a finalidade maior da encarnação é a
evolução do espírito. Então, nem tudo que o mundo aplaude, nem tudo que a multidão aplaude é o correto. O dever dos pais é zelar pelo equilíbrio espiritual dos filhos, nas conversações, nas leituras, no lazer, tendo em vista aquele espírito imortal. O grande trabalho dos pais não é esconder dos filhos os problemas, mas sim prepará-los e dando-lhes armas, recursos com os quais poderão triunfar sobre esses desafios. Então, às vezes, é preferível que o nosso filho fique prejudicado, mas que mantenha a linha, o princípio arraigado no espírito de que aquela situação é melhor, a sua postura é melhor, porque é uma postura para a eternidade. Não é a postura de conseguir um bem rapidamente, enganando os outros, sendo que aquilo ficará fixado em sua alma, em seu caráter. Temos que ter muito cuidado com isso, né? E podemos, então, tentando vencer esses desafios que se nos apresentam como pais e educadores, pensar primeiramente na formação moral, né? A criança não é uma cera plástica, um adulto miniaturizado. Ele é um espírito em recomeço. Ele se esqueceu provisoriamente, momentaneamente, das realizações positivas ou negativas de vidas passadas, de vidas pretéritas, mas está aqui para conquistar a felicidade. E as conquistas que ele traz do passado, em forma de inclinações, de desejo, se transformam em hábitos. E muitas vezes hábitos prejudiciais. Então, quando nós, como pais, vimos esta situação, eles precisam encontrar a vigilância, os mecanismos de educação, pautando os métodos de disciplina e de correção para reparar. É em benefício desses jovens, é em benefício dessa criança, né? Os pais devem ser educadores vigilantes. Desde que a criança nasce, precisam estar atentos a conhecer as suas tendências, para combater as más e estimular o desenvolvimento das boas. Porque ninguém é só mal, ou ninguém é só bonzinho. Nós temos, né, as duas coisas ainda. É o nosso estágio evolutivo, né? E para essa tarefa, exige-se muito carinho, muito cuidado, muita atenção, muito amor, grande devotamento e abnegação. Na adolescência, quando o domínio dos pais vai se restringindo, o domínio sobre os filhos, né? Vai se restringindo, nós dizemos que se os pais foram bons educadores na infância, na adolescência eles serão conselheiros, amigos, irmãos de seus filhos. Então, é interessante ir modificando essa autoridade paterna ou materna pela amizade carinhosa. E nós vamos ensinar aos nossos filhos a humildade, a honestidade, o trabalho, a paciência. Quando se fala em educação, não podemos esquecer da importância do exemplo. Então, tem Neio Lúcio, um espírito, diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, às vezes nós ouvimos: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, Jesus, tomando como exemplo, nos ensinou através da palavra. Mas ao lado disso, toda a sua existência ele exemplificou. Ele exemplificou através dos seus atos, né? Por isso, seus ensinamentos estão vivos até hoje para nós. Como um pai que bebe, fuma, vai exigir que os seus filhos, não pode, isso aqui só faz mal, e continua fazendo, né? O filho está vendo a todo momento. E aí, aquele que não trabalha, que não se afirma em nada, né? Aquele que gritar, né, gente? Nós, às vezes, não temos coragem de explodir uma dinamite dentro da nossa casa, um dinamite. Mas quantas vezes a nossa gritaria representa a verdadeira bomba, desarmonizando toda a psicosfera do lar. É uma bomba dentro de casa, tirando a harmonia, tirando a paz e tudo mais.
Nossos filhos precisam de assistência material. Lógico, nós temos que prover as necessidades, desde roupas, né, para o frio, para o calor, alimentação, cuidar da saúde, né? Mas, como todos nós queremos o melhor para os nossos filhos, o equilíbrio deverá nortear os nossos atos. Por isso que eu disse antes, às vezes dizer não é importante, né? Porque nem tudo podemos oferecer, sobretudo nos nossos atos de oferta de proteção material. Nós temos que evitar o supérfluo, os abusos de qualquer ordem, o consumismo. Hoje nós estamos vivendo um mundo tão consumista. Então, valorizar as coisas do espírito, a caridade, a igualdade das pessoas, para que tudo isso possa beneficiar este espírito. Outra coisa muito importante são as noções religiosas. Por isso que nós estamos aqui falando de evangelização. Muitos dizem, não é a religião, realmente a ética, a postura dos pais, a formação de caráter, tudo isso é muito importante na vida da criança e do jovem. Mas a religião, mesmo existindo essa divergência, né, fala, não, eu tenho que ensinar bons princípios para os meus filhos, não uma religião, pois ele vai escolher. Mas a religião, toda religião, seja qualquer seja ela oferece princípios norteadores para a vida e, sobretudo, para o espírito, né? Então, nos primeiros anos de vida, o espírito está mais acessível à educação, à assimilação desses princípios, sobretudo morais, né? Ele está mais identificado com a vida espiritual, as lembranças da sua proposta reencarnatória estão muito vivas. Até os 7 anos, ele se encontra em fase de adaptação a essa nova existência. As suas recordações do mundo espiritual estão muito vivas, tornando-se o espírito mais sensível às sugestões que podem lhe aprimorar, renovar o caráter. Então, as lições nesta fase que o espírito se embebe de ensinamentos farão com que ele modifique as suas atitudes, para que ele possa adquirir hábitos mais nobres, né? E aí, por isso que nós falamos, as lições de Jesus, do Evangelho, têm o poder de modificar os sentimentos da criatura, a fim de que ela possa caminhar mais conscientemente, mais livre. Evangelizar é educar o sentimento, cultivando a ciência do bem no coração. É disciplinar a vontade para que ela se torne poderosa força. E, assim, a serviço da própria evolução, né, da criatura e para a evolução dos outros. Passada a época infantil, que é credora da maior atenção, vigilância, carinho, os processos de educação moral capazes de lhe formarem o caráter tornam-se mais difíceis. Então, atingida a maioridade, se a educação não houver sido feita no lar, então só o processo das provas rudes do mundo pode lhe renovar o pensamento e a concepção dos princípios educativos. Além disso, ao sair da adolescência, o espírito traz à tona todo o cabedal de defeitos de outras existências, de imperfeições que se achavam em estado latente até esta fase. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos e ensinamentos. Então, nessa fase é que se lhes podem reprimir as más tendências. Daí a importância de trazermos os filhos para o contato com Jesus, para ouvir as lições, os princípios que podem modificar-lhe o caráter. Uma coisa importante que podemos citar é o diálogo, né? O diálogo entre pais e filhos é aquilo que não pode ser omitido, porque a sua omissão significa um vazio incurável. No entanto, esse diálogo vital e urgente está longe de ser fácil. Deveria nascer espontaneamente. Entretanto, só existe se for cultivado, se a gente adquirir o hábito de dialogar.
apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis. Ele só se realiza, esse diálogo, essa oportunidade de os dois falarem, né? É de um lado e de outro, é um e outro, dia dois, né? Ele só se realiza ao cabo de um longo esforço e inesgotável paciência. Nós temos que ter tempo para conversar, para falar com nossos filhos, para dialogar, ouvir o que eles têm a dizer sobre nós, sobre eles, sobre a vida. A energia. A energia é um fator muito importante. Seja o nosso dizer sim, sim, não, não. Nós temos que ser firmes na nossa proposta de educação, né? Então, os pais devem ter uma sólida definição existencial, que será conseguida através de uma religião vivida, experienciada. E, então, só assim terão forças e discernimento para ajudar, para ouvir, para esperar, até que a semente seja colocada no coração dos filhos, aquela semente que está sendo colocada, germine no tempo necessário. Então, a energia é a pessoa saber lidar com sabedoria, com cuidado, aquilo quando deve dizer sim, quando deve dizer não, né? Já pedagogos eminentes, espíritos superiores, ensinam que na educação a liberdade é primordial, porém com responsabilidade, abandonando aquela fixidez tradicional e utilizando os métodos maleáveis da oportunidade criativa. Então, nesse sentido, nem agressão, a nossa energia não pode ser de agredir, de machucar os nossos filhos. Às vezes fisicamente, às vezes com palavras, né? Não abandono, nem uma severidade exagerada, mas nem negligência. Então é o equilíbrio. A hora que temos que dizer não é não e mantermos essa postura, porque é importante para eles e para nós. Mas quando pudermos dizer sim, vamos dizer sim, oferecer o melhor para que eles sejam felizes. E técnicas de amor, através de uma convivência digna, assistência fraternal, programa de experiências vividas, atuantes, tarefas dinâmicas, tudo isso é importante, junto com essa energia que devemos oferecer. E ainda não podemos deixar de citar, e já falamos aqui sobre o amor. Todas as nossas atitudes tomadas com amor, com base no amor, elas sempre serão positivas. Quando as criaturas escolhem o caminho do amor, passam a compreender uns aos outros, tendo cada um mais capacidade de renúncia, de entendimento. Aquele que ama, capta o amor do Cristo, compreendendo o outro. Assim, amar significa dizer: a sua alegria é minha, a sua esperança é minha, mas seu sofrimento, seu esforço também são meus, né? Então, tudo isso, gente, resume o que nós podemos oferecer aos nossos filhos. E concluindo, venho dizer que a doutrina espírita nos oferece a terapêutica doutrinária. Eu chamo de terapêutica, que é um dos mais respeitáveis, a doutrina espírita é um dos mais respeitáveis repositórios metodológicos de educação e a maior expressão de filosofia educacional a favor da nossa evolução. Os seus ensinos não se limitam a um breve período da vida, mas prevê a totalidade da vida do espírito, a imortalidade. Os princípios espíritas preparam a criatura não apenas para viver no meio social, mas para a sociedade essencial, que é aquela preexistente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Prepara o espírito para a vida imortal. Essa é a proposta da doutrina através dos ensinamentos da reencarnação, da existência de Deus, da comunicabilidade dos espíritos, da filosofia, da lei de causa e efeito, onde cada um é responsável por suas obras. E temos então o recurso da oração.
o grande recurso, a grande arma da criatura humana em favor de si, em favor dos outros. A terapêutica espírita nos oferece o trabalho do passe. Quando recebemos o passe, assimilamos energias para a nossa recuperação. Quando oferecemos o passe, estamos doando algo de nós e da espiritualidade em favor daquele que sofre. Tudo isso é muito importante, faz parte da terapêutica espírita. E, finalmente, não podemos deixar de citar o culto do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um dos recursos mais saudáveis, mais importantes que a criatura deve exercer, que a criatura deve usar para fazer as defesas do seu lar, para sanear a dificuldade no lar, para instaurar no lar um clima de amor e de fraternidade. É convidar Jesus para fazer parte da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Tudo isso, muito importante, sempre fundamentado pelos princípios que a doutrina espírita nos oferece. Muita paz a todos e agradeço.